Por 100 anos a Bugatti reinou. Desde 1909, ninguém tocava na coroa. Quando você queria o carro mais rápido do planeta, havia apenas um caminho: Europa, milhões de reais, anos de espera. Bugatti Chiron, Lamborghini Ferrari. Essas eram as máquinas que ditavam as regras. Eram deuses do asfalto, intocáveis. E então, em 2023, uma máquina diferente chegou N, o da Itália. N, o da Fran, A, veio da China. E não veio para conversar. Veio para vencer. O Jiangwang, o 9. Extreme saiu dos laboratórios de pesquisa de Shenzhen e atravessou o mundo com um único objetivo técnico: quebrar o recorde absoluto de velocidade para um carro de produção. Não apenas quebrar, pulverizar. O que você está prestes a ver é o resultado de engenharia pura. Quase 3.000 cavalos vapor concentrados em 4 motores elétricos de ultra alta rotação. Sistema de suspensão inteligente que faz a máquina pular. Bateria com plataforma de 1.200 volts, nunca antes vista em série de produção. Tudo foi projetado para uma coisa específica: mover 1.220 kg de carbono e tecnologia através do ar mais rápido do que qualquer máquina já construída. O Yangwang 9 não é apenas um carro elétrico. É uma declaração de guerra de engenharia. China contra o mundo. Velocidade contra história. E quando você terminar de ver o que essa máquina conseguiu fazer, você vai entender por que a Europa finalmente ficou em silêncio. O Jiangwang, o 9, começou como um conceito simples em 2021. Se conseguíssemos colocar 4 motores elétricos em um chassi, cada motor controlado independentemente, o que seria possível? A resposta entrou em produção em 2023. A máquina que saiu da fábrica tinha 1.305 cavalos vapor, 4 motores síncronos de imã permanente, cada um, entregando 326 cavalos. Isso era 75% mais potência do que qualquer supercar europeu naquela época. Mas potência pura não é o problema. Controle é. Precisão é. Você pode ter 3.000 cavalos e perder o carro no primeiro acelerador. O Yangwang 9 não podia fazer isso. O sistema de propulsão original usava torque vectoring através de cada uma das 4 rodas. Significa dizer, enquanto você virar, cada motor é capaz de ajustar sua potência independentemente, empurrando a máquina através da curva com precisão cirúrgica. O torque máximo era 1.680 Nm, distribuído entre 4 pontos de contato. Um número impressionante. Mas havia um problema esperando. Quando o BYD começou a testar o protótipo na pista, ele acelerava de forma fenomenal, 0 a 100 km por hora, em 2,36 segundos. A máquina saía como uma bala. Aceleração vertical, não horizontal. Os números estavam corretos no papel. Os testes de aceleração linear confirmavam. Nada conseguia acompanhar. Mas em testes de velocidade máxima sustentada, algo começava a aparecer. Os motores atingiam velocidades impressionantes na faixa de 6.000 rotações por minuto na primeira versão de produção. Mas quando a máquina atingia velocidades altas em reta, mantendo a aceleração máxima por quilômetros, os motores começavam a aquecer. Não apenas aquecer, superaquecer. A resistência interna dos enrolamentos dos motores gerava calor demais. A bateria de 80 kWh tinha eficiência de 94% em ciclos curtos, mas em ciclos longos de velocidade máxima, aquele 6% de perda térmica se transformava em uma quantidade massiva de calor, concentrada em componentes eletrônicos de espaço limitado. O sistema de resfriamento original, herdado da versão de série produzida em volume, simplesmente não conseguia lidar com aquela quantidade de calor. Os motores começavam a desacelerar automaticamente como mecanismo de proteção térmica depois de 90 segundos de aceleração máxima,
20 km. Era tudo que o Yangguan 9 conseguia fazer em velocidade máxima antes de ceder ao calor. Os engenheiros perceberam o problema durante testes em Papenburg, o mesmo circuito alemão onde a Bugatti havia feito seus recordes. O U9 original não podia terminar uma volta de testes de velocidade máxima. A máquina estava vencendo na engenharia de tração, vencendo na engenharia de controle, vencendo em aceleração, mas estava perdendo em resistência térmica pura. Isso não era um problema de projeto, era um problema de sistema. Significava redefinir completamente como a máquina resfriava seus próprios órgãos de potência. Era o primeiro grande conflito, a máquina não conseguia fazer aquilo para o que tinha sido projetada. Para entender a solução, você precisa entender exatamente como o Yangguan, o 9, funciona em nível de engenharia. Diferente de um carro a combustão, onde você tem um motor único acoplado a uma transmissão, o U9 é totalmente distribuído. Cada uma das 4 rodas tem seu próprio motor elétrico síncrono. Cada motor é controlado por um inversor independente, que converte a corrente contínua da bateria em corrente alternada trifásica para alimentar o motor. Isso permite que o carro tome decisões de potência roda por roda em tempo real. Se a roda da frente esquerda detecta falta de aderência, pouca trá, o sistema redireciona a potência para as outras 3 rodas, instantaneamente, sem atraso. Isso é torque vectoring no nível mais puro. A unidade de controle central do Yangguan, o 9, executa cálculos de estabilidade 1000 vezes por segundo. Ela recebe dados de giroscópios, acelerômetros, sensores de pressão dos pneus e telemetria de cada motor. A máquina sabe onde você está viajando, para onde está indo, qual é a aderência em cada ponto do pneu e quanto tempo leva para cada motor responder a uma mudança de comando. É processamento de dados em tempo real na escala de controladores de voo de aeronaves. Os motores originais do U9 rodavam até 20.000 rotações por minuto em série de produção, potência máxima em 6.000 RPM, mas a engenharia permitia que subisse até 20.000, mantendo o torque controlado. O problema era a dissipação térmica, enrolamentos de cobre gerando resistência elétrica em alta frequência geram calor. Cada motor dissipava calor através de seu cárter, mas o cárter estava cercado por eletrônicos de potência, que também geravam calor. Era um forno, dentro de um forno, para a versão Extreme, o protótipo que virou recorde mundial. BYD fez um redesenho radical. Cada um dos 4 motores foi completamente reengenheirado. A rota máxima subiu para 30.000 RPM. Isso significa que para a mesma potência, o motor gira mais rápido, gerando menos torque por cada volta. Menos torque por volta significa menos força em enrolamentos. Menos força significa menos aquecimento. Parece contraditório, mas é pura termodinâmica. Além disso, BYD implementou um circuito de resfriamento exclusivo. Fluido refrigerante agora flui através de cavidades especiais usinadas dentro do corpo do motor. O fluido passa em contato direto com os enrolamentos, absorvendo calor e levando até um radiador aumentado. Não é um radiador normal. É um sistema de duplo radiador com ventiladores inteligentes que aumentam velocidade proporcionalmente à temperatura detectada. Quanto mais quente o motor, mais forte o ventilador bate. O sistema consegue manter os motores abaixo de 85 graus Celsius, mesmo em aceleração máxima sustentada. A consequência foi imediata. O Yangguan U9 Extreme conseguia agora manter velocidade máxima, não por 90 segundos, por minutos inteiros. Durante testes preliminares em Papenburg, a máquina acelerou por 8 minutos e 47 segundos em linha reta, percorrendo 47 km
em velocidade máxima simulada, até que chegou ao limite final da pista. Nenhum aquecimento, nenhuma limitação térmica, os motores mantinham eficiência plena, mas agora havia espaço no horizonte para tentar algo que ninguém no mundo esperava. Um recorde absoluto. Quando você aumenta a potência de um sistema de 1.305 cavalos para quase 3.000 cavalos, você não apenas liga tudo mais forte. Você expõe fragilidades escondidas. O primeiro conflito secundário veio do sistema elétrico. A arquitetura original do 9 usava 800 volts. Isso é padrão em carros elétricos de performance. Porsche Taycan, BMW, XM60 800 volts permite carregamento ultra rápido e entrega de potência eficiente. Mas quando você quer quase 3.000 cavalos em um carro de série, 800 volts simplesmente não é o suficiente. A corrente necessária para mover tanta energia através dos cabos ficaria muito alta. Corrente alta gera resistência nos fios. Resistência gera calor. Era o mesmo problema de antes, só que em outro nível. Os engenheiros da BYD tomaram uma decisão radical: aumentar a voltagem do sistema de 800 para 1.200 volts. Ninguém mais no mundo fazia isso em série de produção. A Tesla usava 400 volts em seus carros. A Lamborghini Revuelto usava 800 e a Angwane estava em território totalmente novo. Com 1.200 volts, você entrega a mesma potência com menos corrente. Menos corrente significa menos perda térmica. Nos cabos, a ineficiência do sistema caiu de 6% para apenas 3,2%. Mas isso significava recabear toda a máquina. Novos conectores, novos inversores, nova lógica de segurança de bateria. O segundo conflito foi ainda mais profundo. Q&VOC tem 3.000 cavalos acelerando instantaneamente. Em uma máquina que pesa 1.220 kg, o chassi sofre forças de torção colossais. As rodas empurram a máquina para frente com 3.000 cavalos de pura força. Isso cria tensões na estrutura do monocoque de carbono que os engenheiros nunca tinham visto antes. Durante testes de dinâmica em 2024, pequenas fissuras começaram a aparecer na junção da coluna de direção com o monocoque frontal. Eram microfissuras, invisíveis a olho nu, descobertas apenas por tomografia de raios-x durante inspeções de rotina. O problema: carbono é anisotrópico. Isso significa que ele não responde igual em todas as direções. Você pode ter resistência perpendicular perfeita e fragilidade paralela. Os engenheiros tiveram que recalcular completamente o padrão de orientação das fibras de carbono na região frontal. Mudaram de um padrão de orientação linear de 0,90 graus para um padrão hexagonal de múltiplas camadas. Isso distribuiu melhor as forças de torção. A estrutura ficou 3% mais pesada, mas agora podia resistir às forças sem desenvolver microrachaduras. Esses dois conflitos, voltagem do sistema e integridade estrutural, não eram triviais. Eram redesenhos fundamentais que exigiam recertificação de segurança, retestes completos, aprovação regulatória, Labo 18 meses resolve-los, mas quando foram resolvidos, pela primeira vez, o Yangwang 19 Extreme era uma máquina completa. Não havia mais compromissos, não havia mais limitações ocultas. Estava pronta para aquilo para o que tinha sido projetada. O Yangwang 19 Extreme final era um animal diferente completamente do protótipo original. Os 4 motores agora rodavam até 30.000 RPM cada um, entregando 744 cavalos cada. Combinado a 2.978 cavalos vapor. Torque: 1.680 Nm em todas as rodas, simultaneamente. A plataforma de 1.200 volts permitia que toda essa energia fosse extraída da bateria de 80 kWh sem perda térmica,
significativa. O sistema de resfriamento de duplo circuito mantinha cada motor abaixo da temperatura limite. A estrutura de carbono com orientação de fibra hexagonal absorvia as forças de torção sem falhar. Os testes de dinâmica começaram em março de 2025, no circuito privado de BYD, perto de Zhuhai. O carro foi programado para aceleração máxima em linha reta, velocidade alvo, 500 km por hora. Ninguém sabia se era possível. A teoria dizia que sim. A aerodinâmica da máquina tinha coeficiente de arrasto de apenas 0,28. Era mais aerodinâmico que um Bugatti Chiron. O downforce era calculado em 1.400 kg de carga aerodinâmica, a 500 km por hora. Parecia seguro, mas ninguém testa esses números em série de produção. A primeira aceleração foi até 400 km por hora. A máquina se comportou perfeitamente. Sistema de estabilidade funcionava sem qualquer intervenção. O motor estava entregando exatamente a potência planejada. Distribuição de torque mantém-se em simetria perfeita. Segunda aceleração, até 450 km por hora. Novamente, comportamento impecável. O carro alcançava aquela velocidade em apenas 52 segundos de aceleração máxima e ia bem além. A terceira e final aceleração foi para recordista. Agosto de 2025. Papenburg, Alemanha, a mesma pista onde Bugatti havia batido todos os recordes. O Yangwang U9 Extreme foi posicionado no começo da reta de teste. Sistema de telemetria gravando cada microsegundo. Câmeras de alta velocidade, capturando o movimento. E então, aceleração máxima. A máquina acelerou. A bateria entregou toda a sua energia. Os motores giraram em regime máximo. O carro comeu asfalto. 300 km por hora. Chegou lá em 16 segundos, 400 km por hora. 10 segundos depois, 450. Outro 4 segundos. A máquina continuava acelerando. Não havia limitação de torque. Não havia queda de potência. O sistema de 1.200 volts mantinha voltagem estável. Os radiadores inteligentes mantinham temperatura controlada. E então, em 26 segundos de aceleração máxima, o Yangwang U9 atingiu 496,22 km por hora. Oficialmente certificado. Essa é uma limitação real. A máquina só consegue manter essa velocidade por menos de 1 minuto, porque acaba a pista. O circuito de Papenburg tem 9,2 km e é uma reta contínua de apenas 6 km. A máquina precisaria de mais espaço para verificar se conseguiria manter 500 km por hora, mas não consegue. Nenhuma pista no mundo tem isso. Essa é a realidade técnica. O carro é limitado pela falta de espaço, não pela engenharia. Mas 496 km por hora, oficialmente certificado, significava uma coisa: Bugatti tinha perdido.